Bom, senhores, então, retomando aqui a minha fala, queria saudar todos os companheiros aqui, todos os deputados. Quero comentar uma fala, quero comentar a fala da deputada Janaína Pascoal. Não vou entrar num assunto imediatamente, que é sobre o discurso hoje na ONU do presidente Jair Bolsonaro. Janaína, depois que você defendeu o discurso do Bolsonaro na ONU hoje, você nunca jamais vai poder dizer que você tem qualquer tipo de posição crítica em relação ao Bolsonaro. Hoje ele despejou tudo o que ele vem fazendo no Brasil nos últimos meses. Mentiu no discurso na ONU, ele mentiu com a maior cara de pau. Você quer que eu vou te dar um exemplo? Ele disse que começou mais médico, com 14 mil mais médicos. Não, começou com 5 mil. 14 mil chegou em 2014. Ele falou que os médicos do Mais Médicos não podiam trazer suas esposas. Podiam trazer suas esposas e seus filhos, sim. Né? Ele disse que os indígenas eram responsáveis, em grande parte, pelas queimadas. Não é verdade. Nós tivemos o chamado Dia do Fogo, onde fazendeiros fizeram as queimadas de forma criminosa. De forma criminosa. Ele disse que a segurança pública, no seu governo, nos 6 meses, melhorou 20%, os crimes violentos diminuíram em 20%. Ele mentiu, porque esses dados são de 2018. Você não tem dado do ano de 2019. Você não tem dado de 2019. E os crimes violentos vêm caindo no Brasil nos últimos 4 anos. Aliás, ele podia dizer que a maior queda de crime violento foi no Ceará, um estado governado pelo PT, onde houve uma queda de 50%. Mas isso não tem nada a ver com o ano de 2019, o ano de 2018. Então, atacou a Assembleia, atacou a ONU, atacou a imprensa internacional, ou seja, colocou o Brasil numa posição muito difícil do ponto de vista internacional. Com todo respeito pela senhora, a senhora devia ler o discurso e refletir. Colocou o Brasil numa posição muito difícil internacionalmente, caminhando para o isolamento. O presidente Trump fugiu literalmente dele. Ele tentou se encontrar com o Trump o dia inteiro e o Trump fugiu dele. Ou seja, ficou um verdadeiro páreo internacional. O Brasil não pode ser um páreo internacional. Independentemente de qualquer posição ideológica, o Brasil vem tendo nos últimos anos, mesmo dos outros governos, que não foram o governo do PT, outros governos, ele vem tendo uma posição de respeito internacionalmente. Os nossos diplomatas, eu sou muito crítico dos diplomatas do Itamaraty, em muitos países do mundo, mas nos Estados Unidos o Brasil sempre foi muito criterioso com os diplomatas. São diplomatas profissionais, né? Porque os Estados Unidos têm uma posição central no mundo. Então, o Brasil sempre teve essa preocupação para não se tornar um pária internacional. Vocês vão ver, nos próximos meses, vai diminuir a compra de carne, as commodities agrícolas, tudo vai diminuir. Sabe por quê? Porque ele mentiu também quando ele fala do acordo Mercosul, Comunidade Europeia. Ele mentiu que esse acordo já começou a ser rejeitado na Áustria. O parlamento austríaco, na semana passada, já rejeitou. Se um país rejeitou, está rejeitado por todo mundo. Por quê? Pelos problemas que ele vem criando, ele vem dando tiro no pé. Né? Ele nem estava sendo acusado de ser responsável pelas queimadas, mas ele assumiu o ponto de vista do pessoal do Dia do Fogo. No Dia do Fogo, começou a estimular, depois recuou com medo, e agora ele vem fazer essa defesa. O Brasil não pode ser um páreo internacional. O Brasil tem que ter a sua altivez, a sua soberania, e tem que ter os seus interesses defendidos, e não conspurcados por uma pessoa que tem mais, reflete mais problema de natureza psicológica do que geopolítica. Mas vamos ao assunto que nos interessa. O PT está discutindo esse projeto, Inova Alto. Eu acho que é um projeto absolutamente normal, né? Um projeto de incentivo fiscal ou de financiamento. Isso não tem nenhum pecado em torno de um projeto desse, né? Queria dizer também para a Janaína
que uma parte, presidente. Já te concedo. Que todos os projetos de incentivo fiscal aprovados no governo da presidente Dilma foram aprovados pelo parlamento. Alguns dos projetos de incentivos fiscais foram ampliados pelo parlamento. Então, eles foram votados pelo parlamento. Esse frigorífico que você mencionou, né, você viu que quando houve a denúncia dele, ele não conseguiu entregar, ele não conseguiu denunciar ninguém do PT. Ao contrário, ele denunciou, você sabe quem ele denunciou, né? O presidente do PSDB, na época, o Aécio Neves. Mas quero dizer para você o seguinte, essas políticas, elas são aplicadas ao longo dos últimos 70 anos na humanidade, que é incentivo fiscal, empréstimo, etc. Eu acho que nós precisamos fazer um balanço dessas políticas e ver que elas tiveram mérito em alguns momentos e demérito em outros momentos. Acho que no governo Dilma foram exageradas. As políticas de incentivo foram exageradas e, em muitos casos, equivocadas. Até porque a burguesia brasileira, o poder econômico, as montadoras não são sérias como muita gente pensa. Vou dar uma parte para o Roberto, depois eu... Obrigado, deputado Zé Américo. Muito obrigado de voltar ao assunto, né? Eu fui vereador 6 anos na minha cidade, fui o vereador mais votado em 2006 em Piracicaba, estou aqui desde 2018. No 6º mandato, muito obrigado de voltar ao assunto, porque a gente discuta realmente a pauta de hoje. É isso que a gente espera que aconteça, e eu defendo realmente esse projeto, porque hoje a Hyundai está gerando 8 mil empregos em Piracicaba. É a informação que nós temos que pode aumentar, pode dobrar esse emprego na fabricação de carros. Vamos votar o assunto, então. Obrigado. O deputado Zé Américo é um grande deputado, sabe, é um grande líder. Parabéns pela sua fala, mas vamos discutir realmente o assunto que interessa, que é esse projeto de extensão do governo. Obrigado, Zé Américo. Obrigado, deputado Roberto. Eu quero dizer o seguinte, então, a indústria automobilística brasileira, o empresariado brasileiro, recebeu incentivos fiscais do governo Dilma e não cumpriu aquilo que ele tinha se comprometido. Em 2014, foram mais de 100 bilhões de incentivo fiscal e eles simplesmente não cumpriram o que era gerar emprego e manter o emprego para os trabalhadores brasileiros. Então, eu, a partir daí, passei a rever as minhas posições a respeito do incentivo fiscal. Eu acho que incentivo fiscal tem que ser dado de forma muito rigorosa e muito seletiva. Esse projeto, do jeito que ele está redigido aqui, eu não posso concordar. Isso é mais que incentivo fiscal, né? Não é renúncia de imposto. Renúncia de imposto, mal ou bem, você não recebeu o imposto. Aqui não. Aqui é financiamento. Esse fundo, que é o fundo FUNAC, ele tinha em 2018 quase 400 milhões de reais, né? Hoje, nesse ano, ele deve estar com mais de 500 milhões. Mais de 500 milhões de reais. Então, é dinheiro público que está nesse fundo e que o governador está se propondo a financiar as empresas que estiverem dispostas a fazer investimento. Gente, eu acho que não estamos no momento de fazer isso, né? Não estamos no momento de fazer isso. É um custo muito alto para o Estado, para o país, você oferecer dinheiro barato, né? Dinheiro subsidiado, uma parte a fundo perdido, né? Uma parte a fundo perdido, né? Para gerar um determinado número de empregos, que a gente nem sabe se isso vai acontecer, né? Qual é a garantia que você tem de que isso vai acontecer? Então, eu acho que o momento, né? O momento nos aconselha a não aprovar um projeto dessa natureza. Acho que não tem contrapartida clara e o incentivo fiscal, a renúncia fiscal, é uma coisa polêmica. Eu estou disposto a não... Estou revendo minha posição sobre isso, mas mal ou bem é um imposto que você não está arrecadando. Aqui não, aqui é empréstimo. Empréstimo que você, se você conseguir pagar com antecipação, você vai ter um desconto bem razoável sobre ele. Então, na verdade, um juro subsidiado, que eu acho que não tem sentido oferecer isso para as montadoras. Quero dar um exemplo para vocês. Nós tivemos aqui no ano passado, o pessoal da Ford veio aqui. O dia que a Ford decidiu acabar com a unidade de São Bernardo do Campo, ela acabou. Com a maior disfarçatez, deputado Barros Munhoz. Ela acabou com a unidade da Ford, ponto final. E os incentivos fiscais que ela recebeu? Nós lembramos aqui, Daniel,
José, nós lembramos aqui, acho que vocês não estavam aqui ainda, foi no ano passado, nós lembramos aqui a quantidade de incentivo fiscal que ela tinha recebido e, no entanto, estava gerando desemprego. Esse emprego que ela vai gerar, a gente financiando alguns bilhões de reais, ela, que são 400 empregos por cada 1 bilhão, esses empregos, ela tira numa penada. Então, eu acho que nós não devemos aprovar o projeto tal como ele está. A bancada do PT está discutindo, tem muita gente que é a favor, tem gente que tem dúvida, tem gente como eu que é contra, né? Eu sou gato escaldado em relação a essas empresas, acho que não tem credibilidade, não tem fidelidade na sua palavra, né? Elas voltam para trás no primeiro momento, e não é uma coisa correta que o Estado fique financiando, né? Financiando a expansão de empresas que, na verdade, vão expandir ou não em função do mercado, e não em função do dinheiro que nós vamos dar para elas. Tenho certeza, se não tiver mercado, elas não vão investir. Se tiver mercado, elas o farão. Portanto, eu acho que tem pouca incidência o dinheiro que o Estado vai dar para elas através de financiamento. Tem muito pouca incidência. Portanto, na minha opinião, esse projeto é um projeto extemporâneo. Nós não estamos no momento de praticar uma coisa dessa, em se considerando que nós vivemos uma crise muito grande, em se considerando que o Estado de São Paulo não tem pago salários condizentes para os seus funcionários, que o governador Dória vive dizendo que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, e vai financiar a indústria automobilística, gente. Não vamos cometer esse erro de novo, né? Então, queria deixar aqui minha opinião, dizer que nós estamos fazendo um debate dentro do PT, na bancada do PT. Eu acho que não é nenhum absurdo, quero dizer que não acho que nenhum absurdo, política de incentivo fiscal, de financiamento, de estímulo, acho que nenhum absurdo, isso é coisa normal, só que eu acho que o momento não aconselha a gente a fazer isso, né? Nós temos que pegar o dinheiro que o Estado tem e usar para coisas mais confiáveis, mais importantes, né? E repito, eles vão investir se tiver mercado, se não tiver mercado, eles não vão investir. Vocês não tenham nenhuma dúvida disso. Assim como a Ford fez. O dia que ela decidiu fechar, a Ford Caminhões, ela fechou e ponto final. Os incentivos ficaram para trás. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Senhores deputados, muito obrigado.